Graças e paz, irmãos, da parte de Deus, mais um culto Manaim, né? Um culto de oração, um culto de dedicação a Deus das nossas vidas, e é um culto também de integra, né? Que a gente se dedica a estar orando um pelos outros. Esse culto é um culto que eu chamo culto também de entrega, porque a gente tem feito isso no decorrer das nossas vidas, mas escolhemos um dia especial, que é essa terça. A Igreja Jerusalém escolhe essa terça para estar juntos com os irmãos em oração. Vamos orar então nesse momento, começar orando e depois vamos falar um pouco da palavra de Deus. Eu trouxe algo muito interessante para a gente pensar nesta noite. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer, Senhor, pela sua graça, pelo seu poder e a sua misericórdia sobre nós. Queremos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vencer as provações, porque as lutas são grandes, mas o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem abençoado, Deus, as vidas das pessoas que têm buscado ao Senhor. Nesta hora queremos entregar todos os enfermos da tua casa, Deus, todos os enfermos, teus servos que estão sofrendo. Te entregamos agora nas tuas mãos a vida dos nossos irmãos de Jerusalém, que está enfermo, que tem passado por luta. Ó Deus, restaura a saúde dos teus filhos, Deus, segundo o teu querer e a tua vontade. Te entregamos também a vida do pastor Aécio, da Igreja Alvorada, em Feira de Santana, Deus, que está, Deus, passando uma luta muito grande aqui nos hospitais de Salvador, mas o Senhor tem sido com ele, o Senhor tem operado na vida dele. Não tenho dúvida que o Senhor fará o melhor para ele. Te entregamos também a vida do pastor Vanzilé, a vida do pastor Eclésio Pereira. Toma conta, ó Deus, desses teus filhos, ó Deus, guarda os teus servos, livra-os do mal, ó Deus, para que eles possam, Deus, ajudados pelo Senhor, Deus, possam, Deus, continuar os seus ministérios, continuar a sua lida, Deus, ministerial, e abençoa, Deus, os teus servos também com as suas famílias. Te entregamos, ó Deus, as nossas vidas em tuas mãos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda a caminhar, ó Deus, o caminho do Evangelho, o caminho da paz que está em Jesus, para que possamos, ó Deus, desfrutar de dias melhores nesta terra. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu queria falar um pouco com os irmãos sobre o sofrimento humano, né? Nos últimos anos e nas últimas décadas, nós temos vivido um crescimento muito grande da violência, e inconstante e interessante também que, paralelo a isso, a gente tem visto também a natureza se revoltando de certa forma, e a gente tem observado que o ser humano, de um modo geral, tem sofrido muito. E eu quero conversar com os irmãos, quero refletir com os irmãos acerca do sofrimento humano. Para falar a verdade, ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento humano é resultado do pecado no mundo. Um dia, quando Jesus voltar, a palavra de Deus nos garante que tudo isso acabará, todo sofrimento acabará. Agora, o que a gente precisa entender é que nem todo sofrimento é consequência ou por causa do nosso pecado. Porque no mundo teremos aflições, disse Jesus, e todos nós passamos por sofrimento, quer queiramos, quer não. A grande questão, o grande filha disso tudo, é a gente entender a causa desse sofrimento. Mas Deus promete na sua palavra não nos abandonar. Deus ajuda quem confia nele, e quem confia nele supera sim os sofrimentos. Deus tem poder para te livrar de qualquer dor, de qualquer sofrimento que você esteja passando. A Bíblia nos avisa que vamos sofrer por seguir a Jesus, por exemplo. A Bíblia fala sobre isso, mas Deus pode transformar todo esse sofrimento em bênção. Quem se mantém fiel a Deus pode transformar seu sofrimento em bênção. E quem se mantém fiel e não desiste, Deus promete também recompensar o nosso sofrimento na eternidade, na vida eterna que iremos gozar.
Todos os dias e todas as horas, todos os momentos, nós somos jogados para esse ou para alguns tipos de sofrimento. O cristianismo, em tempos modernos, tem vivido talvez o mais difícil momento da história. Eu sei que é difícil explicar para uma pessoa que recebeu um diagnóstico negativo, né, de uma doença terminal, por exemplo. Eu sei que é difícil, eu estou falando, mas eu me incluo também nessa perspectiva, porque ninguém, na verdade, está preparado para isso. E às vezes a gente pergunta a nós mesmos, né, ainda que não verbalizem, como pode um Deus de amor, um Deus amoroso, permitir o sofrimento na vida humana? Ou a continuação desse sofrimento? Não foi Ele que nos criou? Às vezes a gente faz essa pergunta, mesmo que no nosso coração. Agora, para aqueles que têm passado por grande sofrimento, isso é mais do que uma questão filosófica. Se discutir porque Deus permite o sofrimento, isso é mais do que uma questão filosófica. É uma questão mais profunda, é uma questão mais pessoal, é uma questão ligada à emoção, mas também ligada à intimidade com Deus. E a Bíblia nos dá muitos textos, nós vamos ler mais na frente, sobre essa questão, como tratar o sofrimento na vida humana. A Bíblia nos dá alguns exemplos de sofrimento e de pessoas que sofreram, e a grande descoberta, podemos dizer assim, porque o sofrimento está para todo mundo, é como lidar com isso, como lidar com o sofrimento, como tratar o sofrimento diante das realidades que vivemos. Como eu disse, de alguém que recebe um diagnóstico não favorável, como lidar com isso, como interpretar isso, como ver a mão de Deus sobre isso. E eu quero passar alguns versículos para os irmãos. O primeiro está em Romanos 8, versículo 18. Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais, ele está falando do dele, mas a gente pode transmitir para nós. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É essa perspectiva que fica em meu coração, que o que eu estou passando aqui, o que você está passando aqui, não se compara com aquilo que Deus preparou para nós. Deus queria que nós vivíssemos isso agora, esse momento, mas infelizmente por causa do pecado que entrou no mundo, né? Aliás, o texto diz, né, por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a salvação, a saber, Jesus Cristo. Então é importante que os irmãos entendam que o que está prometido para nós é muito mais, vai muito além e é muito mais gratificante da qual estamos passando aqui. Também 2 Coríntios 4,17 diz: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Ou seja, eu preciso me apegar nas promessas de Deus, eu preciso me apegar naquilo que a Bíblia está cheia de promessas para nós, porque eu sei que, ainda que eu lute para que esse diagnóstico seja favorável, ou que eu use os recursos, mas se não for da vontade de Deus, e Deus prepara a nossa partida, eu preciso trabalhar isso em mim, e na perspectiva do futuro com Cristo. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 4,17, ele diz: este é meu consolo, aliás, ele diz: este é meu consolo no meu sofrimento, a promessa da tua vinda, ou seja, a promessa da vinda de Jesus. Olha o que é que diz o salmista, do Salmo 119, versículo 50, ele diz: porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido o mal? Mas se vós suporta o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Aliás, eu estou lendo aqui 1 Pedro 2,19, mas Salmo 119, versículo 50, vai até aqui a parte do mal.
ou seja, para ter cometido mal. Ele está dizendo que se o meu sofrimento, ou se a pessoa sofre por ter cometido algo errado, passivo, né, de punição, imagine nós que estamos batalhando e lutando para não cometer algo errado diante de Deus. Mas Deus está atento para isso. E aí ele emenda com 1 Pedro 2,19, que ele vai dizer o seguinte: e ele não cometeu pecado algum e nenhum engano, e foi encontrado, e nada foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgou com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. 1 Pedro 2, 19 a 24. Se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso nós fomos chamados, porque Cristo sofreu no meu lugar, no seu lugar, deixando o exemplo para que a gente siga seus passos. Agora há um texto também, Hebreus 12, 18, que diz: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então o texto de Hebreu também me remete àqueles sofrimentos que vêm por causa das tentações. E Hebreus diz: olha, ele, tendo em vista que ele sofreu a tentação, mas foi capaz de socorrer, ele também é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O que é que o texto de Hebreus está dizendo? É que Deus conhece a nossa dor. Deus conhece o que você está passando, por isso Ele reconhece diante do Senhor. Mas o texto interessante também, queridos, está em 2 Timóteo 3, 10 a 11. Mas se você tem seguido de perto, Paulo diz a Timóteo, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram na Antioquia, em Icônio e em Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Louvado seja Deus, dessas coisas o Senhor me livrou. O Senhor está pronto agora, pela sua fé, a te livrar do câncer, da Covid, de qualquer outra doença terminal que veio a você, mas que pela fé você crendo, e crendo nas promessas que Deus nos prometeu na sua palavra, Deus, se assim o quiser, Ele fará transformar a sua vida num abrir e pescar de olhos. Tudo que Deus criou foi para a glória do nome dEle, e você pode ser aí essa pessoa que vai glorificar o nome do Senhor. Você pode ser testemunho vivo de como você tinha um diagnóstico de sofrimento e Deus reverteu esse quadro para a glória do próprio Deus. Tiago 1, 2 e 3 diz: mas irmãos, considere motivo de grande alegria pelo fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé, da sua fé, produz perseverança. A fé, ela remete nesta produção, ela nos traz como de tabela esta produção. Perseverança é a arma do cristão. Perseverai-vos. A Bíblia está sempre me orientando a perseverar, a esperar no Senhor. Lamentações de Jeremias capítulo 13, ele diz: põe a tua boca no pó, pois ainda há esperança. Isso é perseverança, persevere. Põe a sua boca no pó, meu irmão, clame. Colocar boca no pó é uma expressão bem judaica, porque o judeu ele tinha uma mania, né? Tinha uma maneira de orar ajoelhado, e ele inclinava a sua cabeça para o solo, colocando a sua boca no solo. Por isso o texto: põe a tua boca no pó. Faça isso, querido irmão. Quem sabe Deus
não está te dando a resposta, Ele dará a resposta nesse momento. 1 Pedro 5,9 diz: resista-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Salmo de 119, número 119, versículos de 92 a 93 diz: se a tua lei não fosse meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. É um detalhe muito importante isso. No sofrimento, se apegue a Deus, através da palavra de Deus. Leia as Escrituras, ore a Deus, peça direcionamento a Deus. É no sofrimento que a gente deve buscar mais a Deus na sua palavra. Não deixe que outras vozes entrem no seu coração, entrem na sua mente. Deixe que a voz do Espírito Santo fale diretamente ao teu coração. E como é que eu faço isso, meu irmão? Você faz isso ouvindo a palavra de Deus. Você faz isso buscando na palavra de Deus orientação para o que Deus tem para você. Salmo 119, versículo 71 diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Às vezes o sofrimento nos leva a nos aproximar mais de Deus e da sua palavra. Gênesis 3, 16 e 17 diz: a mulher a ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Foi assim, irmãos, através da queda dos nossos pais, Adão e Eva, o sofrimento entrou no mundo. Não era esse o propósito de Deus, mas Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu da sua criação. Deus não desistiu dos seus filhos. A Bíblia diz que a todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas cobiçaram o dinheiro e desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É aquele sofrimento que é provocado pelas nossas escolhas. As nossas escolhas, às vezes, elas não são das melhores. Aliás, não é nem para a gente fazer esse tipo de escolha. É para a gente pedir orientação a Deus, e baseado no que Deus falar, através da sua palavra, através da mensagem, ou na intimidade que você tem com Deus, eu não sei, é você ouvir a voz do Pai, ouvir a voz do Senhor, e não se esmerar no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Então, Deus tem esse cuidado, né? Porque quando ele diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Isso é Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. É aquela coisa também, né? A parcela que a gente tem de culpa das nossas escolhas, das nossas falas, dos nossos convívio, né? Às vezes a gente está lidando com gente, com pessoas que vai nos causar sofrimento, ok? Salmo 25, número 16 a 18 diz: aqui é o Senhor dizendo, é Deus: volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Aliás, é o salmista dizendo: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois sou eu o aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Se você está vivendo em um contexto de sofrimento por conta do seu pecado, faça como o salmista do Salmo 25. Diz a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, volta-te para mim. Olha, aquilo que eu mesmo busquei e eu estou me arrependendo agora diante do Senhor, porque o Senhor conhece a minha dor, conhece a minha tribulação e conhece o meu sofrimento. Salmo, capítulo 9, versículo 13 a 14 diz: misericórdia, Senhor, ver o sofrimento que me causa os que me odeiam. Salva-me das portas da morte,
para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti, ali exulte em tua salvação. Então é importante, queridos irmãos, que você consiga dividir isso. Você tem sofrido por sofrimento, por nascermos geração adâmica, e por isso o pecado chegou até nós e o sofrimento, ou você tem sofrido por conta das suas escolhas. Seja qual for das duas, Deus está pronto a lhe perdoar, a lhe abençoar, a tratar a você, tratar a sua vida de forma muito especial. Mas você precisa fazer aquilo que os judeus chamam de teshuvar, que é retorno. Você precisa fazer o retorno, e o retorno aqui é para o Senhor, tornar-vos para o Senhor, ou seja, dedicar a sua alma, a sua vida, o seu coração ao Senhor. E o salmista do Salmo 9, de 13 a 14, ele vai dizer: louvem-no vós que temem ao Senhor, glorifique todos vós descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Deus está pronto a ouvir o nosso grito de socorro, e Deus conhece o coração dos aflitos. Que Deus possa te abençoar nesta palavra, que você possa reconhecer o que a Escritura fala para você, e eu tenho certeza que esta palavra chegou ao seu coração. Eu não tenho dúvida que você será ricamente abençoado, se você entender o propósito de Deus na sua vida em relação ao seu sofrimento. Eu não tenho dúvida que pela fé Ele já lhe curou, já lhe libertou, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, encerrando o culto desta noite. Eu estou aqui presente pelo impedimento do pastor Marcos. Ele não pôde estar com os irmãos hoje, por impedimento, questão familiar, particular, e a gente está aqui para ajudar um ou outro, tá bom? Orando pelos outros e ajudando um ou outro. É isso que nos motiva a estar aqui na casa de Deus, fazendo a obra de Deus. Vamos orar nesse momento. Pai Santo e Deus eterno, nós te louvamos sim, Senhor, nós te bendizemos, porque vivemos em contextos de luta, de dor, de sofrimento, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem trazido para nós, apesar de não merecermos, sermos pecadores, o Senhor tem trazido para nós dias de paz, em meia dor, em meia luta, porque a paz do Senhor, ela é eterna, ela é muito pessoal do ponto de vista do homem a Deus, ela não é a paz do mundo. Por isso o mundo vive em guerra, mas nós que estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa teu povo, abençoa Jerusalém. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Forte abraço em Cristo Jesus.